Olá, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Entrevista. Hoje converso com um dos maiores negociadores do Brasil. Ele é fundador e ex-comandante do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais do Estado de São Paulo. Ele também é especialista em negociação sob pressão e gerenciamento de crises. Em 2001, foi chamado para ser negociador do caso que mobilizou todo o país e também o mundo. Sequestro de Silvio Santos, atuou como negociador também do sequestro da filha do apresentador. Estou falando de Diógenes Lucca. Primeiro, Diógenes, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia e é uma honra estar lhe recebendo aqui no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Natan, pelo convite. Muito obrigado a toda a audiência do Bom Dia Entrevistas. É um prazer poder estar aqui e bater esse papo com você e com toda a nossa audiência para poder tratar desse tema negociação e outros relativos à área de segurança. Tá certo. Para o pessoal de casa entender um pouquinho melhor quem é o nosso entrevistado, ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Política e Estratégia pela USP. Ele também é mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele já atuou na proteção executiva de governantes e também na área empresarial, realizando visitas de estudos na Argentina, Bélgica, Itália, Estados Unidos, Índia, Israel e também na Espanha. O Lucca é professor de negociação da FIA, da USP, em MBA em diversas áreas e sócio diretor de uma empresa de consultoria e já foi por 11 anos comentarista de segurança da TV Globo. Comandante, eu começo lhe perguntando como que surgiu a negociação na tua vida e qual a relevância dela para o dia a dia. Bom, a negociação na minha vida ela surgiu por conta da época que eu ainda trabalhava no GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, a tropa de elite da Polícia Paulista. Esse modelo hoje existe em todos os estados da nossa federação. Aí no Rio Grande do Sul temos o GAT do Rio Grande do Sul, uma tropa também de excelência. E uma das ocorrências que o GAT tem por atribuição são as chamadas ocorrências com reféns localizados. Para você que nos assiste aqui, é quando o criminoso ou os criminosos vão fazer um assalto no estabelecimento comercial ou numa casa, etc. A fuga é frustrada por algum motivo, ou a polícia chega antes do término do roubo, e na iminência de um confronto, muitas vezes o criminoso faz reféns com o intuito de proteger a própria vida. Essa é uma situação bastante midiática, causa aí a interrupção de todas as atividades, há uma atenção da mídia, e aí o grupo tático é chamado para poder lidar com uma situação que tem uma envergadura bastante grande. E uma das alternativas táticas com as quais a gente pode contar para resolver essa crise é a chamada negociação. A negociação é uma das alternativas, nós temos outras 3 alternativas, que é o emprego de técnicas não letais, me refiro aí à munição química, bala de borracha, nós temos o atirador de elite e nós temos a invasão tática, ou seja, a equipe de assalto. Mas é claro que a solução negociada é sempre melhor para todo mundo, né? Para os policiais, para o refém, e também até para os criminosos. Então a gente acabou desenvolvendo essa alternativa à negociação, por isso que nas minhas aulas eu chamo de negociação sob pressão, porque aprendi negociação em situações onde vidas estavam em jogo. E a partir daí eu acabei me especializando, me tornei um negociador da polícia aqui de São Paulo. Durante esses 11 anos que eu fiquei no GAT, atuei em diversas operações, eu nunca perdi um refém nas operações que eu comandei, e isso me deu chance para poder, depois, compartilhar esse aprendizado no mundo corporativo e também na área acadêmica, né, que é o caso da FIA, onde eu dou aula já há 14 anos. Também sou escritor de um livro chamado O Negociador, onde eu compartilho essas lições, e foi assim que a negociação entrou na minha vida. Acredito demais que essas ferramentas técnicas, táticas, estratégias de negociação, elas ajudam não só nas relações envolvendo o mundo corporativo, mas ajudam inclusive nas relações interpessoais. A gente se torna uma pessoa melhor quando a gente começa a entender algumas técnicas de negociação, sobretudo naquilo que eu chamo de negociação baseada em princípios, Natan, que é uma negociação que tem por fim
estabelecer relações duradouras, né? Isso tem sido muito utilizado, muito apreciado. O mundo corporativo é carente dessas ferramentas e é por isso que eu tenho dado muitas palestras nas empresas apresentando esse assunto e foi dessa maneira que a negociação entrou na minha vida. Perfeito. Luca, me diz uma coisa, de que forma, né, que a gente tem que negociar quando vidas estão em jogo, como é o caso das empresas, que não deixam de ser também que vidas vão estar em jogo? Essa é uma pergunta bastante ampla, né? Mas ela me oferece a possibilidade de dar alguns encaminhamentos aqui na resposta, né? Primeira coisa importante é a gente entender que a negociação ela parte do princípio de que o conflito é algo natural nas relações interpessoais. Eu me refiro a conflito e não confronto. O confronto é destrutivo, mas o conflito é natural entre nós. Aliás, é muita pretensão, Natan, achar que na comunicação humana, onde você tem uma pessoa de um lado que a gente chama de emissor, o código, que é a linguagem, que é o veículo, e do outro lado uma outra pessoa, que é o decodificador, aquele que vai decifrar esse código recebido pelo emissor, não vai acontecer nada de desentendimento, não vai ser tudo suave. Não é assim na vida da gente. Na vida prática, a comunicação ela é muito delicada e a negociação ajuda a pôr um ponto de equilíbrio nessa relação. Outras ferramentas são igualmente importantes da gente poder compreender, como a coleta de informações, o rapport, a resiliência, que é essa capacidade de suportar pressão. Tudo isso ajuda numa negociação. São ferramentas importantes que eu utilizei nas ocorrências que eu participei, onde vidas estavam em jogo, mas que são igualmente aproveitáveis no mundo corporativo. Então, vejo assim como muito importante. Nesse livro que eu me refiro aqui, O Negociador, nós tratamos dessas ferramentas. Eu apresento um rol de ferramentas que a gente pode incorporar no nosso repertório, mas a palavra Natan, respeito, sabe? Isso é uma coisa importante. Aliás, eu estava em Porto Alegre aí ontem, na verdade, né? E fazendo um trabalho sobre essa parte para a formação de homens e mulheres na área de segurança, e um dos aspectos que eu abordei inicialmente foi essa questão que hoje está muito em voga, muito em alta na sociedade, que é o respeito à diversidade, né? As questões de preconceito, discriminação, são pontos que nós temos que trazer à tona, porque um deslize nesse tipo de conduta, um comentário que você faça com, por exemplo, uma tônica sexista, ou misógina, ou até preconceituosa de racismo, você pode pôr tudo abaixo, você fecha as portas. Então, tudo isso na negociação a gente acaba tratando, de modo que eu sempre tenho comigo essa ideia de que um bom negociador é uma pessoa que se torna melhor, né, nas relações, não só do trabalho, mas em casa, um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho. Tudo isso ajuda a negociação demais as pessoas. Diógenes, qual o conceito você fala no livro O Negociador? Inclusive eu tenho aqui, né, super indico, livro O Negociador, Estratégias de Negociação para Situações Extremas. Uma das coisas que você fala é sobre empresa de alta performance. Qual que é o conceito, né, e o que as tropas especiais têm a ensinar para os negociadores nessas empresas? Essa é outra coisa assim, muito importante, uma bandeira que eu venho defendendo. Aliás, aqui atrás dá para ver um programa que eu tenho chamado Superformance. Na verdade, somos em 5 conteudistas nesse programa. É um curso online onde a gente trata essa questão da alta performance. O nome chama Superformance. Quem tiver interesse pode procurar www.superformance.com.br e vai ter uma ideia melhor. E também tem uma novidade que eu vou contar aqui para você de primeira mão, viu, Natan? É que no meio do ano, provavelmente no mês de junho, vai ser lançado o meu próximo livro, onde eu trato exatamente dessa questão chamado alta performance. O que é alta performance, naquilo que você me fez a pergunta? Alta performance é quando você tem todas as peças encaixadas no motor, por exemplo, de modo que ele produz aquilo que o engenheiro projetou em termos de potência, em termos de trabalho. Quando todas essas peças estão corretamente ajustadas e funcionando na sua plena potência, ou seja, em estado de excelência, nós temos aquilo que é a alta performance. Em outras palavras, o que é alta performance? É você
como já dizia Aristóteles na filosofia, é você desabrochar na sua máxima potência. É isso que é alta performance. Eu costumo ter nas minhas horas de folga alguns hobbies, né? Além de jogar tênis, eu gosto de andar de moto, eu gosto de mergulhar, mas uma das coisas que eu gosto é de plantar árvores. Mas eu gosto de plantar árvores a partir da semente. E uma das árvores que eu mais gosto de plantar no meu bairro, aqui na região, é aquela que nós conhecemos como chapéu de sol. Ela é uma castanheira, aquela que dá na praia, ela faz uma sombra muito bonita. E normalmente quem vai na praia pode ver que tem aquelas sementes ali embaixo do chapéu de sol que cai, elas ficam escuras, enegrecidas. E eu pego essa semente e guardo lá. Toda vez que eu pego uma semente na mão, Natan, ao primeiro olhar é uma semente, mas se eu projetar a minha imaginação, eu posso ver uma árvore dentro daquela semente. É só ela ter as condições apropriadas, ela vai se transformar numa linda castanheira. Então, quando nós conseguimos colocar toda a nossa potência em grau de excelência, nós estamos falando de uma pessoa de alta performance. E uma empresa é exatamente isso numa visão maior. Imagine você que você tem um empresário que ele resolveu fazer, por exemplo, água, né? Água em garrafa para poder oferecer no mercado. E aí ele idealizou a empresa dele, ele comprou o maquinário perfeito, ele contratou as pessoas corretas lá para a área de gestão de pessoas, ele contratou a pessoa correta na área da produção industrial, ele contratou... e aí quando você junta todas essas partes, aí o jurídico, o RH... a produção, a expedição, a fábrica, e a água chegou lá na prateleira e alguém pegou essa água e teve uma experiência fantástica de tomar uma água 100% pura, adequada, nós falamos que essa empresa atingiu a alta performance. Portanto, alta performance, em resumo, é você dar 100% daquilo que você pode dar. Quando você está encaixadinho, bacana, você está rendendo o máximo que você pode render, você está dentro da alta performance. É isso que eu trabalho no meu livro, só que para chegar nesse aspecto, alguns valores e princípios, que são os que eu trabalho no livro, eles são explorados no livro, né? Por exemplo, só para fechar aqui o raciocínio, só para dar um spot aqui para as pessoas, uma das coisas que eu me refiro à alta performance chama integridade. Eu faço uma distinção entre disciplina e motivação, que são coisas diferentes. Eu falo de busca do erro zero, melhoria permanente, orientação para resultados, tudo isso que uma empresa hoje, que nós chamamos de alta performance, aquelas empresas que nós admiramos, elas têm já no seu conteúdo. A minha função é apenas revelar como isso é importante e como isso é determinante para fazer um profissional se destacar e uma empresa prosperar no futuro. Luca, no seu livro fala em uma parte sobre a fase do eu quero, né? Quando o sequestrador, claro, ele está à mão ali, né, com uma refém, né, porque ele está com medo de morrer, você conta isso também nas palestras, enfim. Uma coisa que me chamou a atenção lendo o livro é a fase do eu quero. Me diz uma coisa, existe isso também com funcionários nas empresas e o que um gestor precisa estar atento na hora de negociar essas coisas? Exatamente. A fase do eu quero, para quem não sabe, é assim, o criminoso, quando ele faz o refém, ele está com medo de morrer. É por isso que ele faz o refém. O risco é a vida dele, está com muito medo, ele faz o refém para se garantir. Só que na hora que ele vê todo aquele cerco armado, o helicóptero sobrevoando, a imprensa chegando, o criminoso ele parece que esquece do medo de morrer, ele passa a dar uma viajada. E aí ele começa a fazer exigências absurdas, né? Então eu quero helicóptero, eu quero arma, eu quero isso, eu quero 1 milhão, eu quero aquilo. E aí que entra nessa história do livro, Natan, antes de chegar na resposta à sua pergunta, que chama fase do eu quero. E um bom negociador não cai nessa armadilha, porque nós negociadores sabemos que dali daquele local o criminoso só tem 2 destinos. Ou ele vai para a cadeia, ou ele vai para o cemitério, não tem outra alternativa. E a beleza da nossa arte como negociadores é fazer o criminoso entender que para a cadeia é um bom negócio, porque a outra opção é pior, é óbvio. E não podemos cair na chamada escalada irracional, quando ele pede essas coisas que nós chamamos de bobagens, né, da fase do eu quero, a vontade nossa é falar no popular para ele que ele está errado. Mas aí um bom negociador, ele vai devagar, ele vai trazendo o sujeito à realidade, isso é importante. E no mundo corporativo, a mesma coisa acontece. Você imagina o seguinte,
e uma lição que eu aprendi e compartilho com todos vocês. Existe o nosso tempo e existe o tempo das coisas. Imagine que você é um diretor de uma empresa e a sua visão do todo é muito maior do que a do gerente ou do coordenador. Você chegou nessa posição e o seu nível de atribuição, o seu nível de profundidade, às vezes até pela experiência de vida e também pela responsabilidade que você tem, ela tem um tamanho, ela tem uma dimensão. E aí imagine você, Nathan, chega lá um gerente e propõe, por exemplo, uma sugestão de uma medida que ela pode parecer muito interessante, muito palatável a curto prazo. Só que o diretor que tem uma visão mais do todo, uma visão mais holística, ele percebe que aquilo pode dar uma acelerada de curto prazo, mas pode gerar um problema lá na frente. E aí ele fala para você, olha, eu entendo o que você quer, mas não é o tempo ainda, não é adequado neste momento. E aí que acontece? O sujeito ele pode se sentir um pouquinho chateado, porque ele queria muito, mas o alcance dele não foi tão longe quanto do diretor, que tem mais elementos de avaliação. Então aí o sujeito sai frustrado muitas vezes, exceto se o diretor tiver um tempo hábil para poder explicar para ele o porquê das coisas. Nem sempre é possível. Então, isso é um bom exemplo da chamada fase do eu quero no mundo corporativo, para a gente poder entender que, às vezes, não é o que você quer, mas é o que dá para fazer. E eu costumo dizer uma coisa importante, viu, Nathan? Uma frase que aqui a nossa audiência pode guardar de presente. Existe uma distância entre o ideal e imaginário e o prático possível. A gente, às vezes, imagina algo que seria o ideal, mas às vezes tem que entender que para chegar lá tem caminhos que devem ser adotados, como a gente fala no inglês, step by step, né? Ou seja, degrau a degrau, para a gente poder ter mais consistência e mais segurança lá na frente. Está aí um bom exemplo de fase do eu quero no mundo corporativo. Beleza. Quais são as características, Luca, você comentou algumas coisinhas ali, para um bom negociador ou aquela pessoa que vai estar liderando uma equipe em uma empresa e vai precisar gerenciar certas crises? Nathan, eu aprendi na minha vida que nós temos vários tipos de inteligência, sabe? As pessoas são... A inteligência é uma virtude multifacetada. Você tem uma pessoa, por exemplo, pegar um jogador de futebol tipo o Neymar, ele tem uma inteligência motora, é inquestionável isso, a capacidade dele de fazer do movimento muscular algo brilhante é sensacional. Você pega um pintor, o Salvador Dalí, a arte dele para fazer um desenho. Você pega um escultor, diz a lenda que um escultor, quando ele olha uma pedra, ele já vê a escultura dentro da pedra, só tira as arestas, né? Só tira os excessos, né? Você pega pessoas que tiram lágrimas dos seus olhos ao fazer uma composição musical ou então uma interpretação no teatro. Tem uma cena, por exemplo, daquele filme Poderoso Chefão, do Al Pacino, que quando a filha dele é morta na escadaria e naquela situação de um tiroteio que foi para assassiná-lo, mas a menina acaba morrendo, ele pega a menina nos braços e ele dá um grito mudo. Ele dá um grito mudo depois que sai a voz, né? É uma cena assim antológica, uma cena assim que você fala, meu Deus, quem é o cara para fazer uma cena disso? Então eu diria que nós temos vários tipos de inteligência e uma delas é a inteligência verbal, a capacidade de se comunicar. Tem pessoas que têm uma predisposição já natural para isso daí. Então eu acho que é um bom ingrediente para poder inserir nessa área de negociação. Porém, muito mais do que a predisposição natural ou genética, né, ou que nasce com a pessoa, eu diria que para ser um bom negociador, e eu falo isso para meus alunos lá na FIA, é importante a leitura, é importante o estudo, é importante debruçar sobre todos os autores que escreveram e escrevem sobre negociação, porque de cada um que você vai lendo, você vai aprimorando e criando o seu próprio repertório. Então, em resumo a sua pergunta, o que faz uma pessoa ser um bom negociador? O talento nato e o estudo pesado. Aí, se a pessoa tiver um certo talento, uma inteligência verbal e mais o estudo, ele voa, ele é um foguete, ele vira um excelente negociador.
tem pessoas que não têm muito talento para conversa, para poder a chamada inteligência verbal, mas ele pode superar isso daí com um estudo muito forte. Entre as duas, eu prefiro o estudo do que o talento. Mas fica aí as duas dicas para vocês, que é uma espécie de inteligência verbal, né, que é uma capacidade de se comunicar. Nem todo mundo é assim, tem pessoas que têm uma inteligência muito introspectiva para fazer cálculo, para fazer análise de sistemas, essas coisas todas. E quando você põe a pessoa na frente de um público ou numa plataforma para poder falar, se manifestar, a pessoa não consegue, não é dela isso daí, tem muita dificuldade. Então, realmente, a negociação vai ser muito penosa para essa pessoa. Mas se eu tivesse que colocar uma ordem de prioridade entre as duas, o estudo, para mim, é determinante. Eu costumo até brincar com os meus alunos, para fechar o raciocínio aqui, Natan, das respostas longas que eu dou, eu sempre falo para as pessoas, como é que vocês acham que estava o meu coração quando eu estava diante de uma crise com o refém e chegava lá para negociar? Invariavelmente, a resposta é, nossa, seu coração devia estar a 200 por hora. Eu falo, não, meu amigo, meu coração estava a 60 por minuto. Talvez um pouquinho mais, porque um pouquinho de adrenalina é bom, mas não mais do que isso. Por quê? Porque eu estudei para fazer o que eu fazia. Então, quando você está muito consciente das técnicas, das ferramentas, está tudo incorporado na sua mente, as coisas brotam de você, sabe, Natan? Então, o estudo, para mim, é o top one, é o número 1 das virtudes de um bom negociador. Luca, você se destacou bastante, né, em todo o Brasil, inclusive foi chamado para essa ocorrência, né, do sequestro do Silvio Santos. Tem como a gente fazer uma referência desse caso um pouco diferenciado, né? Que técnicas foram utilizadas lá que dentro de uma empresa poderiam ser adotadas em alguma medida? Eu posso dizer, Natan, que o caso do Silvio Santos foi o caso mais famoso que eu tive na minha vida, porque pela notoriedade de quem era mantido como refém, que é o apresentador Silvio Santos, o Brasil parou. Eu não lembro de uma situação nesses últimos 40 anos que eu estou na área de segurança pública e privada, que tenha acontecido do Brasil parar. Para quem não lembra, isso aconteceu em 2001, e o Brasil parou. As emissoras pararam as suas programações e todas as atenções foram voltadas para aquela residência. Então isso causou um impacto midiático, também me projetou demais aí como o negociador do caso Silvio Santos, etc. Mas eu devo dizer aqui honestamente que não foi uma negociação complicada. Ela foi um pouco diferente, porque pela primeira vez na minha vida, o Silvio é que assumiu a negociação e o criminoso, que era o Fernando Dutra, ele ficou ali ensimesmado, ele perdeu o controle. Quem assumiu o controle da negociação foi o Silvio Santos. Essa foi a única coisa pitoresca, eu diria, e diferente, porque todas as outras negociações que eu tive na minha vida, a negociação era com o criminoso. O refém ficava ali quietinho, ensimesmado, amedrontado, como uma mercadoria a ser negociada. E a minha negociação é com o criminoso. A única ocorrência na minha vida inteira, no GAT, com a qual eu negociei com o refém, foi na ocorrência do Silvio Santos. E o Silvio fez isso por dois motivos, e agora é uma imaginação minha. Eu nunca conversei com o Silvio Santos sobre esse assunto, mas eu entendo que ele, percebendo que o criminoso era um garoto relativamente novo, inexperiente, o Silvio usou de toda a sua inteligência para poder assumir ali, falou, deixa que eu resolvo esse negócio, daqui você vai sair tranquilo e tal, e o Silvio que começou a conversar comigo. Então, não teve muita lição nessa ocorrência que eu possa compartilhar aqui com as pessoas, porque ela foi muito simples. Quando eu cheguei lá, eu convenci o Silvio a mostrar para o Fernando que a situação estava sob controle, aí também o governador acabou indo para lá contra a minha vontade, diga-se de passagem, não era para o governador ter ido para lá, eu fui voto vencido nisso daí, tive que me curvar a essa determinação superior, não precisava, mas devo confessar que a ida do governador abreviou ali as coisas, o Silvio ficou confortável, o governador também, e acabou convencendo o Fernando a se entregar, e a situação foi resolvida a contento. Foi assim que terminou, mas não trouxe lições importantes que eu possa compartilhar aqui com o público. É algo mais curioso, né, mas que mobilizou o Brasil inteiro. Só para a gente finalizar, o bate-papo está legal, mas a gente já está com o tempo estourando aqui, a gente tem um tempo pré-definido para o pessoal de casa nessa entrevista. Uma última lição, né? Eu lendo o seu livro eu percebi isso, que você chama de calça curta, boca aberta, tem várias expressões que são utilizadas aí. Conversando com bandidos, negociação com sequestro, né, que tem reféns, ou em uma empresa, né, aquele líder, o diretor e presidente da empresa, conversando com os funcionários,
O que seria um calça curta? E só para a gente finalizar, eu gostaria que você comentasse também, Luca, em uma negociação. Bom, são duas perguntas muito distintas e a segunda é bem complexa, mas eu vou tentar resumir aqui. Em primeiro lugar, quando eu falo calça curta, boca aberta ou borracha fraca, são os nomes que nós das tropas de elite damos para as pessoas que não estão correspondendo àquilo que nós chamamos de alta performance, né? Tropa de elite e empresa de alta performance exige gente de alta performance. Eu costumo até brincar que o mundo está cheio de gente nota 5 e não precisa de mais gente nota 5. Né? A gente precisa ter gente que realmente faz a diferença. Então, quando eu me refiro a essa questão do boca aberta, calça curta, borracha fraca, é gente que ainda não entendeu que o mundo é competitivo, que o mundo é pegado, que a vida é trabalho duro, que para gente de alta performance, happy hour é segunda-feira de manhã, que nós achamos que essas pessoas que ficam torcendo para acabar são pessoas corcundas, esgarçadas e que sofrem, né? Porque a vida da gente é legal quando você está bem encaixado. Quem está bem encaixado, quem está bem feliz, fazendo o que faz, todo dia é happy hour, né? Não é sexta-feira à tarde, não é quando chega as férias. A gente, não estou falando que a vida é só trabalho, viu, Natan? A vida é trabalho, é descanso, convive com a família, é lazer, mas sem sombra de dúvida, a gente tem que achar a nossa praia. É isso que nós defendemos nas tropas de elite. E a segunda pergunta que você me faz é com relação, até esqueci agora o tema, dos erros que podem ser evitados. De uma negociação. Em primeiro lugar, uma coisa muito importante para nós aqui, quando você falou dos bandidos, né? O bandido para nós ali, ele é um transgressor da lei, mas não significa que nós devemos tratá-lo com falta de dignidade. A lei existe para isso, nós atuamos dentro do Estado democrático de direito, nós somos cumpridores da lei e por isso nós não fazemos julgamentos, né? Ou seja, se eu falar para um criminoso, tu vai sair daí vivo, preso e ser um fio de cabelo desarrumado, você pode escrever e eu assino embaixo, é assim que vai acontecer. Mesmo com o criminoso, o que nós combinamos, nós cumprimos. Aliás, cumprir o combinado é uma das características de um bom negociador. A negociação que eu trabalho sempre é a negociação baseada em princípios, não basta eu ganhar uma vez. Natan, devo dizer aqui para você e para a nossa audiência que durante muitas negociações na minha vida, ali conversando com o criminoso, eu tive a chance de matar o criminoso no momento de bobeira que ele deu e resolver a ocorrência. Mas eu pergunto, como é que eu ficaria para a próxima ocorrência? Saindo lá que negociador da polícia aproveita a distração do criminoso e o abate. Acabou minha carreira. Então, às vezes vale a pena você ficar um pouquinho mais de tempo para fazer uma solução negociada, de modo que até o criminoso fala, pô, esses caras aí são ponta firme, esses caras não têm conversa torta. É claro que nem todo mundo, nem todas as ocorrências resolve com negociação. Tem gente que precisa de remédios mais duros, mas boa parte das ocorrências a gente resolve com negociação. E não é porque o sujeito é criminoso que eu vou querer exterminá-lo, para mim é cumprir a lei. E é isso que é a lição que eu queria compartilhar com vocês aqui. A lição importante de todas chama integridade. Integridade é a tua escolha. Se você vai ficar vermelho uma vez ou vai ficar amarelo para sempre na sua vida. Então, a gente tem essa... E resumo de integridade é fazer o certo porque é o certo a fazer e não fazer besteira, não fazer bobagem e ponto final. É assim que a gente conduz uma negociação, e eu recomendo que todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nessa live, cujo tempo já está estourado, acessem as diversas obras, William Ury, James Sabinius, enfim, Simone Simon, o meu livro também, Negociadores, ou seja, uma coletânea de obras que tem aí, William Ury, né, para poder incorporar esses princípios, essas técnicas, essas táticas, colocar no seu repertório e você verá como você vai ficar uma pessoa melhor e um profissional mais qualificado. Perfeito, ótimas colocações, viu, Diógenes? É sempre bom, importante, né, a gente trazer uma pessoa tão experiente, quem você aqui, Tenente Coronel da Reserva, né, você de casa eu também agradeço, a gente esteve conversando com o Diógenes Luca, ele é considerado um dos maiores negociadores do Brasil e autor também de vários livros, né, um deles que eu tenho aqui, inclusive recomendo super, é O Negociador, Estratégias de Negociação para Situações Extremas. Também ele é autor dos livros Diário de um Policial, Segurança e Estilo de Vida, Insegurança Pública, os apontamentos e memórias de um comandante veterano, e também é autor do livro Gerenciamento e Crises com Reféns Localizados. Esteve aí ampliando bastante, né, Diógenes, essa questão então das empresas. Eu quero novamente lhe agradecer pela oportunidade aí de estar te entrevistando e trazendo essas
informações importantes para o mundo corporativo. Muito obrigado novamente, a gente vai conversando aí. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar com o povo gaúcho, eu adoro essa terra que me recebe de braços abertos e quero aproveitar aqui, né, que aquele trechinho do hino de vocês, que sirvam nossas façanhas de exemplo a toda a terra. Parabéns, povo gaúcho. Tá certo, obrigado. A você de casa, né, eu lembro que você pode rever essas e outras entrevistas no site da TV Bom Dia, www.tvbomdia.com. A gente esteve conversando então com o Tenente-Coronel da Reserva Diógenes Luca, que atuou como negociador do sequestro de Silvio Santos. Até mais.